Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchetes desta sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. Time completo do Bichos Tagarelas. Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos. Ricardo Weg, especialista em mídia digital. Renato Rossi, nosso craque da indústria automobilística. Maíra Mota Guiotto, nossa doutora em Previdência Social. E o Maurício Viana, nosso cineasta com a dica do cinema. E comissão mista aprova o fundo eleitoral recorde de quase 5 bilhões de reais para 2024. Penduricalho inflou salários no Ministério Público em 439 milhões de reais. SUS vai oferecer pela primeira vez vacina contra vírus da dengue a partir de fevereiro. E pesquisa mostra que a política pode atrapalhar o Natal das famílias brasileiras. Tanto se fala em energia limpa que a gente fica pensando, né? O que é energia limpa? Bom, existem vários tipos de energia limpa. Uma delas são aqueles ventiladores, né, gigantes, a chamada energia eólica. E, bom, aqui em Santa Catarina, de onde eu falo nesse momento, existe uma fábrica chamada WEG, né? A WEG firmou uma parceria com a norueguesa Statkraft. Eles firmaram, então, essa parceria junto com a Petrobras, e é importante ressaltar isso, investirá 130 milhões de reais. A Petrobras está colocando um dinheiro grande nisso. Eles vão construir a maior pá de energia eólica do mundo. Ela vai ter 220 metros de altura. O nome correto disso é aerogerador, não é um gerador de energia o aerogerador. Ele terá um peso aí de 1.830 toneladas. Bom, ainda falando sobre a altura, né, 220 metros, isso equivale a 6 vezes a altura do Cristo Redentor. Dá para a gente ter uma ideia. E é realmente gigante, é a maior do mundo. E com isso a expectativa das empresas, né, tanto da WEG como da Statkraft e da Petrobras, obviamente, é que se torne uma referência mundial, né? Já que nós estamos falando da maior do mundo. Onde que vai ser? Vai ser lá na Bahia, vai ser no interior da Bahia, na cidade de Macaúbas. Lá tem um complexo eólico chamado Brotas de Macaúbas. Então, lá na Bahia vai ser esse gerador aí gigantesco, né? A expectativa é que do segundo semestre do ano que vem ela já comece a operar. Então nós estamos falando de algo referência mundial em energia limpa, o que é uma boa notícia para todos nós aqui no Brasil, né, e para o universo, né, meu querido Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas. E uma vergonha, né? O orçamento proposto e aprovado, né, pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Ela aprovou um fundo eleitoral para a disputa municipal de 2024 com valor turbinado. O relator do orçamento de 2024, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL, partido de Bolsonaro, apresentou um texto definindo que o fundo terá 4 bilhões e 900 milhões de reais, quase 5 bilhões de reais, uma cifra recorde para uma campanha municipal. Um tapa na cara dos brasileiros. Tem muitos brasileiros que estão passando fome, estão nos sinais aí pedindo dinheiro para comer. E daí os nossos queridos e amáveis parlamentares
né, o Carlos Mota, do PL de São Paulo, apresenta esse fundão de quase 5 bilhões de reais. O valor equivale ao utilizado na eleição presidencial de governadores, deputados e senadores no ano passado. Na eleição municipal de 2020, para vocês terem uma ideia, o fundão chegou a 2 bilhões de reais. Então, os recursos são retirados inteiramente de verba pública, Tesouro Nacional, e destinado aos partidos em anos eleitorais. Então é uma vergonha total. Quem é que pode suportar uma questão dessas, né? Eu pergunto, 5 bilhões, o que tu faria com 5 bilhões para o teu estado, para quem está nos ouvindo aí? Você poderia arrumar aquela rodovia cheia de buracos que tem certamente aí, que passa pela sua cidade. Você poderia melhorar as escolas públicas, você poderia melhorar o atendimento do SUS, mas não, tem que ir para a campanha dos nossos queridos e amáveis prefeitos e vereadores. É brincadeira, dinheiro público colocado fora, no lixo, dessa forma. Não dá para aguentar uma coisa dessas. E agora, o quadro Seus Direitos, com a advogada Maíra Mota Guiotto. Olá, Marçal, Ricardo, ouvintes. O presente de Natal desta semana foi a edição da Medida Provisória 1200, que abriu um crédito extraordinário para que o governo federal possa pagar os passivos dos precatórios autorizados pelas emendas constitucionais 113 e 114, conhecidas como PEC do Calote. Os precatórios são títulos de dívida do poder público, determinadas por sentenças judiciais transitadas em julgado, ou seja, aquelas das quais não cabe mais recurso e que autorizam os credores então a receber esses valores. Os segurados do INSS, por exemplo, que ganham ações na justiça, recebem seus valores por meio de precatório quando o valor ultrapassa 60 salários mínimos. Contudo, para que os credores recebam esses valores, ele precisa estar previsto no orçamento público, daí então a felicidade pela edição da Medida Provisória 1200. As ditas emendas 113 e 114 foram editadas lá em 2021 e autorizaram à época que o governo federal adiasse o pagamento da totalidade dos precatórios federais. Na prática, eles ficaram limitados ao valor atualizado pago lá no exercício de 2016 e acabaram ainda por preterir o pagamento daqueles que não estivessem na ordem de preferência. Isso fez com que, segundo os dados do Ministério do Planejamento e Orçamento, o governo estivesse devendo agora o pagamento de apenas 15,8 bilhões referente ao passivo acumulado de 2022 e 44,3 bilhões referente ainda a 2023. Esses passivos estavam, obviamente, preocupando o governo e especialmente os credores, porque o acumulado já estava gerando verdadeira bola de neve, estimada em mais de 250 bilhões para ser pago em 2027, se as emendas continuassem em vigor, né? Na prática, o governo federal só pôde editar essa medida provisória 1200 porque o STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade número 7064, que questionava a constitucionalidade dessas emendas 113 e 114, e naquela oportunidade, no finalzinho de novembro, o STF, então, por maioria, derrubou essas alterações que foram implementadas em 2021, especialmente essa alteração que impunha um teto para o pagamento das despesas com as ações judiciais, certo? E a partir de então, o tribunal também autorizou que o governo a regularizar os pagamentos que estavam retidos para então poder, inclusive, cumprir a meta fiscal e, ao fim e ao cabo, renovou aí as esperanças daqueles que estavam aguardando o pagamento. Em alguns tribunais, a liberação destes valores já está prevista para o dia 20 de janeiro de 2024, um verdadeiro presente de Natal. E é com essa mesma esperança que eu deixo aqui o meu desejo de que todos tenham um feliz e abençoado Natal e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço!
E olha que maravilha, que a gente nem sabia que existia mais licença prêmio, né? Mas um relatório da Transparência Brasil afirma que a licença prêmio convertida em dinheiro beneficiou 85% dos procuradores. Criada em 2017, a possibilidade da conversão em dinheiro da licença prêmio no Ministério Público da União custou aos cofres públicos ao menos 439 milhões de reais de 2019 a 2022, mostra o levantamento inédito da Transparência Brasil. O relatório indica que o benefício de 90 dias de folga remunerada a cada 5 anos de trabalho foi transformado em pagamento em dinheiro para 85% dos procuradores que compõem o MPU, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal. O valor, que por ser de caráter indenizatório não se submete às regras do teto do funcionalismo, dá uma média de R$ 184 mil para cada um dos mais de 2 mil procuradores que recorreram ao benefício em dinheiro e representa 9% da soma de todas as remunerações líquidas no período. Um total de 499 procuradores recebeu cada um mais de R$ 300 mil nos 4 anos. A possibilidade de conversão em dinheiro da licença foi autorizada pelo próprio Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, em agosto de 2027. A PGR, né, então, que aprovou isso, deu anuência para essa vergonha. De acordo com a Transparência, a concessão do benefício atingiu seu ápice, 143 milhões de reais, em 2021, na gestão de Augusto Aras. Uma pena e uma tristeza que uma camada acima, Ministério Público, juízes, parlamentares, tem tudo. E a nossa camada, a nossa casta, como se fosse castas indianas, as castas superiores têm direito a tudo e a nossa casta não tem direito a absolutamente nada. Eu vejo esses entregadores aí de bicicleta, de moto, arriscando a sua vida, e eles não têm direito nenhum. Se eles pegarem, forem atropelados, se envolverem num acidente, o INSS não vai pagar o salário, porque eles não têm vínculo. Isso aí, o ministro Luiz Roberto Marinho afirmou que em janeiro o governo vai apresentar, né, para essas empresas uma proposta. Mas eu te digo uma coisa, esses não têm direito a nada. Se caírem ali, se morrerem, eles não vão receber, a família não vai receber um centavo, ninguém vai receber absolutamente nada, porque os direitos só são para a casta de cima, a casta de baixo que se rale. É assim o nosso país. Podcast Bichos Tagarelas. Alô, amigos do Pod, o ano está aí praticamente encerrando, véspera de Natal. Esse Natal que sempre traz evocações familiares, reuniões que acabam mal, acabam bem, dependendo das doses de uísque e espumante de baixa qualidade que foram consumidas. E hoje também já começa a peregrinação da família brasileira de orçamento restrito, em busca da ave menos sensual que existe no Brasil, a mais insossa e barata, chamada Chester, né? Até parece que tem uma pior chamada Brewster. São essas aves que nasceram de experiências genéticas que não deram certo e os efeitos depois do corpo humano serão observados mais tarde, né? Com alguma anomalia, né? Como dizia o nosso ex-presidente, aquele intelectual que falava que a vacina afinava a voz, mexia na sexualidade. Por que não culpar o Brewster ou Chester de alguma coisa também, de algum mal futuro para a humanidade? Bom, brincadeiras à parte, na área automobilística o ano foi absolutamente medíocre.
Os lançamentos que aconteceram foram de carros que muitos modelos não chamaram a atenção do público, o caso do Citroën C3, uma precariedade cara lançada pelo Stellantis, tinha a missão de mudar a imagem da Citroën no Brasil, que é uma imagem ainda de precariedade, não mudou coisa nenhuma, parece que é uma saga da Citroën ser uma marca pouco querida no mercado brasileiro, e merece, né? Porque a Citroën colocou carros de baixíssima qualidade no Brasil durante muitos anos, eu diria até décadas. Resultado que a credibilidade dessa marca é sofrível. De qualquer maneira, a montadora que mais lançou produtos com diversos graus de aceitação foi justamente a Stellantis, que na verdade é um conjunto de 16 marcas no mundo. Hoje é uma potência global que no Brasil procura equalizar marcas com diferentes aceitações. Se a Stellantis teve um sucesso muito grande com a Fiat, que não era do Stellantis, a Fiat caminhou durante décadas com as suas próprias pernas como uma marca italiana. O Stellantis também é um grupo que tem origem na Itália, grande parte do capital do Stellantis vem da família Agnelli, que era a família dona da Fiat, ainda é dona da Fiat, uma família trilhardária, e tem grupos internacionais de capital árabe, de fundos de investimento norte-americanos, que sustentam essa marca tão estrelada chamada Stellantis, né? E aí a marca Fiat ela passou a ser do Stellantis somente em 2022, quando foi confirmado finalmente a tomada de poder do Stellantis de marcas que foram compradas pelo Stellantis. Outra marca foi a Opel na Alemanha, a Peugeot agora é do Stellantis, a Citroën, Peugeot são do Stellantis e a Fiat também, né? E a Fiat teve alguns lançamentos no mercado que são questionáveis, né? Mas houve uma barragem de publicidade em cima de produtos que são até estranhos, como o tal de Fiat Fastback, que é um negócio dos mais exóticos, né? Parece que a estrutura do carro, a plataforma parou antes do final do carro. Colocaram um enorme do porta-malas, a família brasileira continua negligenciando a segurança do veículo, mas ela acha que o porta-malas é tudo no carro. Quantos sacos de supermercado vão caber aí? Pergunta a patroa no showroom do concessionário, né? Não compra esse carro, querido, porque esse carro não vai caber as nossas compras aí. Ainda é muito baseado no espaço do porta-malas. Isso é uma verdade, isso se baseia em pesquisas de montadoras. É uma gozação, né? Não pode ser levado a sério um automóvel, uma venda no Brasil de automóvel começa pelo porta-malas. Bom, esse Fiat Fastback, porta-malas aqui não falta, né? Foi esticado ao máximo lá atrás. A Fiat usou uma plataforma de carro menor, do Pulse e do Argo, e fez um carro bem maior, mas que esse tamanho maior se expressa na traseira do carro, e não no resto, na distância entre eixos, que é a mesma distância do Pulse, a mesma distância do Argo. É um carro maior por fora e não é maior por dentro, tem o mesmo tamanho dos carros médios da Fiat, mas faz sucesso no mercado, né? Bota um marketing em cima, o cara que compra já acha que está comprando ali aqui uma Mercedes GLE, um BMW X5, X7, que são esses cupês, SUVs cupês, com uma característica mais esportiva, mas são esses aí que eu citei, são carros muito caros, e a Fiat colocou o Fiat Fastback num preço mais acessível no mercado, e o carro faz sucesso. Isso não significa que seja um carro de alta qualidade, que não é um carro mediano na performance, que está agradando mais ao público justamente pelo design diferenciado. Mas tudo bem, com erros e acertos, o Stellantis ficou na frente esse ano de 2023 em lançamentos, em promoção, em marketing, gastando milhões em marketing, em campanhas publicitárias, e conseguiu uma prevalência no mercado brasileiro, deixando outras marcas bem atrás. Segundo colocado é a Volkswagen, que está meio devagar, quase parando, pode ser que melhore, que tenha lançamentos em 2024.
A GM nem se fala, está com uma linha antiga de carros e teve a coragem de manter uma coisa muito feia no mercado, ineficiente, que é o tal de Spin, né? Esse Spin, sinceramente, só taxista que não tem tem uma sensibilidade muito pragmática, né? Vê o automóvel só como uma fonte de sustento e pode acreditar num veículo como esta van de design fracassado que é o Spin. Um ano, como eu disse, onde a única grande novidade foi a chegada dos carros chineses em grande número, alguns com qualidade, outros elétricos com uma qualidade precária, autonomia muito baixa. O carro mais inseguro do mundo está no Brasil, é o Jaque JS1, um pequeno elétrico que foi considerado totalmente inadequado no mercado europeu, rodou em todos os testes de impacto, ficou em segunda época, o que se dizia no meu tempo, quando se tinha ainda o chamado segundo grau, e está aqui no Brasil sendo vendido impunemente, né? Quer dizer, nem tudo dos chineses também tem qualidade. Por falar nisso, o ano também vai encerrar com uma paulada tremenda em cima dos chineses, esse imposto de 35%. Em síntese, nada para ser comemorado no mercado automobilístico em 2023. Nós, do podcast Bichos Tagarelas, usamos e defendemos o SUS. Todos vocês sabem que eu sou fã do SUS, né? Porque quem é que tem dinheiro para um plano de saúde? Eu tive que largar o meu plano de saúde depois de pagar 30 anos. Vocês sabiam que quando você faz 59 anos de idade, o plano de saúde pode aumentar como quiser. E daí o que acontece? Você pagou, vamos dizer, eu paguei o meu plano de saúde durante 30 anos. Quando chegou aos 59 anos, eu pagava 1.200, comecei a passar, o meu plano passou para 3.000. E daí me ofereceram um plano totalmente lá, só com direito a consultas e tudo mais, por o que eu pagava antes por um plano completo, com suíte e tal, tudo mais. Então paguei, dei uma de otário, paguei 30 anos por um plano de saúde que nunca utilizei, e agora, que talvez eu precise utilizar, né, eu não sei como vai acontecer. Por isso que eu uso o SUS, confio no SUS. O SUS tem uma série de dificuldades, uma série de problemas, mas a gente vê que, vamos dizer, um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Esse fundo injetado no SUS poderia melhorar aí a saúde da população. Mas olha só que boa notícia, o SUS irá oferecer uma vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde decidiu incorporar o imunizante da farmacêutica Takeda à rede pública, disse a ministra Nízia Trindade da Saúde. A decisão acontece um dia depois da Conitec dar um parecer favorável à inclusão do produto no programa público de imunização. A análise avaliou a relação custo-benefício e a quantidade de vacinas adequadas para a população. A Conitec, então, emitiu um parecer favorável para incorporar. Será o primeiro país com sistema universal como o nosso a dar acesso público a essa vacina. Ela já estava disponível nas clínicas privadas, mas agora será uma vacina do SUS. Que bela notícia, um presentão de Natal, né, para os brasileiros. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. Vou trazer mais uma notícia que repercutiu muito aqui nos Estados Unidos. Foi a de um estudante da Universidade de Charles, de Praga, que atirou e matou 15 pessoas e feriu outras 25, 10 delas gravemente, antes de ser encontrado morto no que se acredita ser o pior tiroteio em massa da história moderna da República Tcheca. O prefeito de Praga disse à TV
que sempre pensamos que isso era algo que não nos preocupava. E agora aconteceu. Que infelizmente nosso mundo também está mudando e o problema do atirador individual está surgindo aqui. A polícia disse pouco depois das 15 horas local que estava respondendo a um tiroteio na Praça Jean Palat, perto de locais turísticos como a Ponte Carlos do século XIV no centro de Praga. Menos de uma hora depois, a própria polícia informou que o atirador havia sido eliminado. Essa foi uma das manchetes que circulou aqui nos jornais dos Estados Unidos da América. Tenham todos um bom dia e um forte abraço. Ho, ho, ho! Agora, dicas de cinema, com o cineasta Maurício Viana. Olá, Feliz Natal, tá pra vir. Espero que para todo mundo seja um bom período de festas, de festividades, de alegria. Claro que nem toda festa de Natal é positiva, né? Às vezes termina em uma noite de terror, às vezes, né? E por isso, pensando aqui em fazer uma recomendação que tem a ver com o Natal e não cair no mais simples, no mais clichê, que é recomendar Esqueceram de Mim e todos aqueles filmes que já estamos acostumados a assistir na televisão, vou recomendar um filme de terror, um filme que a gente chama de slash movie, né? Filme onde tem um assassino, um psicopata, que vai e mata as vítimas que a gente acompanha durante o filme, né? Ou tenta matar. O filme que eu vou recomendar é o filme Black Christmas, né? No Brasil tá como Natal Sangrento, de 2019. Ele é o Natal Sangrento de 2019 é uma releitura de um filme de 1974 chamado Black Christmas. Que é um filme maravilhoso, eu recomendo muito ver o original. Porém, fazendo pesquisas, eu vi que esse filme não tem nenhum streaming, não é fácil de encontrar de forma legal pela internet. Claro, você pode ir numa locadora e talvez a locadora tenha esse filme antigo de 1974 e tal. Mas eu vou fazer a recomendação do Natal Sangrento, né, o Black Christmas de 2019, que é uma releitura recente, ele é de 2019. Então tem muitas opções de streaming para assistir. Pode ser tanto na Amazon Prime, pode locar o filme na Google Play Filmes, na Apple TV e também pode alugar o filme no YouTube, tá? E são preços bem econômicos os aluguéis e tal, ou na Amazon Prime também, e no YouTube e no Google Play, como eu falei. E também, segundo o Google, vai passar na TV Fox às 5h30 da manhã do dia 23, né, no sábado. Então também tem essa opção. Então eu recomendo essa adaptação por ela ter mais opções para encontrar e assistir. Ela é tão boa quanto o original, mas acho o original um pouco melhor. Porém, é um baita de um filme para quem gosta de um terror e tal. E claro, um filme todo construído no Natal. Então vamos para um breve resumo do filme. Ele é um filme norte-americano, né? Natal Sangrento é um filme norte-americano lançado em 2019, que foi dirigido pela Sofia Takao. O filme é um remake do clássico cult de 1974, né? Como tinha dito, que tem o mesmo nome, né? O Black Christmas. Também conhecido como, em inglês, né, como Black Christmas, o filme ele tem como pano de fundo as festividades de Natal, então ele oferece uma reviravolta sombria e assustadora dentro dessa tradição festiva. Então a trama se desenrola em uma fraternidade universitária, onde um grupo de jovens mulheres descobre que estão sendo perseguidas e atacadas por um misterioso assassino durante as festividades do Natal. O filme aborda questões contemporâneas, como o feminismo e o empoderamento feminino, enquanto
os personagens enfrentam ameaças e tentam sobreviver. Portanto, essa é a minha recomendação. Um filme simples de slash movie que tem um pano de fundo social bem interessante e é um filme fácil de encontrar e sai um pouco daquela zona de filmes felizes, filme de família e tal. Ele é um filme de terror, então para uso adulto, consumo adulto. Então, muito obrigado, boas festas, tchau, tchau. E o programa chegando ao seu final e a pesquisa que eu tinha prometido para vocês. Um percentual considerável de brasileiros teme que discussões políticas no seio de suas famílias atrapalhem a celebração de Natal. Um ano depois das eleições presidenciais, 21% afirmam ter esse receio, segundo a pesquisa da Genial Quest. Eu estou incluso nessa, porque eu te confesso que só não vai dar problema, porque a minha família, que é do Rio Grande do Sul, eu estou em Brasília, eu não vou passar no Rio Grande do Sul. Se eu passasse no Rio Grande do Sul, não tenha dúvida que eu teria muitos problemas por divergências políticas. Eu fico quietinho, mas todo momento ali a minha querida irmã me provoca. E eu acho que assim as famílias têm que se desarmar, né? Mais 10% dizem que diferenças políticas foram importantes para que decidissem não se reunir com familiares nas festas natalinas. E 9% afirmam conhecer alguém da família que simplesmente não vai aos encontros de Natal por questões ou brigas políticas. O receio de discussões familiares é maior entre os mais jovens, entre os que têm 16 e 34 anos. 23% têm medo que as reuniões terminem em briga, contra 20% de que têm entre 35 e 59 anos, 18% entre os mais velhos. Há diferenças significativas também entre as regiões. No Nordeste, 16% tem medo de brigas por questões políticas, contra 23% no Sudeste, 20% no Sul e 23% no Centro-Oeste. Não há diferença significativa entre pessoas de renda familiar diferente, nem entre católicos e evangélicos. O percentual que tem receio de discussões familiares ligadas à política no Natal também é parecido entre os eleitores de Lula, 20%, e os de Jair Bolsonaro, 22%. O Natal, no entanto, segue sendo um momento importante da celebração. 82% dos brasileiros dizem que pretendem celebrar a data com a família. O Instituto também perguntou se a ceia deste ano será mais farta. 25% disseram que sim, 36% afirmaram que seria igual à do ano passado e 35% que ela será pior. Do total, 22% afirmaram que vão comprar mais presentes de Natal que no ano passado. 27% afirmaram que vão adquirir a mesma quantidade e 48% responderam que as compras vão diminuir. A diferença entre eleitores de Lula e de Bolsonaro neste ponto é gritante. 39% dos que votaram no Lula afirmaram que a ceia será mais farta, contra apenas 10% dos eleitores de Bolsonaro. Já sobre presentes, 67% dos bolsonaristas afirmam que vão comprar menos coisas neste ano, contra 33% que declararam votos em Lula. Em uma outra pesquisa, 4 em cada 10 brasileiros, 42%, afirmam que tiveram algum problema de saúde mental ou emocional entre 2022 e 2023, segundo a pesquisa Hábitos Culturais, realizada pela Fundação Itaú e pelo Datafolha. Deste total, 65% dizem ter procurado tratamento para o problema. Agradecer, então, o nosso time completo do Bichos Tagarelas
por esse programa, Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, Ricardo Egg, especialista em mídia digital, Renato Rossi, nosso craque da indústria automobilística, Maíra Mota Guiotto, nossa doutora em Previdência Social, e o Maurício Viana, nosso cineasta com a dica de cinema. E agradecer você, nosso ouvinte, e lhe desejar para todos um maravilhoso Natal. Feliz Natal para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.